Letícia é bênção demais, não é não? Ô fogo. Glória a Deus. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Graça e paz. Amém. Não está ali ainda, né? Hoje nós vamos falar de um assunto. Já chegou. Um assunto muito importante. Eu creio que é um dos assuntos mais importantes da nossa vida cristã. Perdão na família. Perdão entre cônjuges, perdão entre irmãos, perdão na família de Deus. Tudo isso faz parte da vida do cristão. Amém? Perdão deve estar no centro da vida do cristão. Amém? Uma das maiores virtudes de um cristão é o perdão. Mas falar de perdão é fácil, não é? Falar de perdão não é fácil, não? Falar é. Falar de perdão é fácil. Difícil é a prática. Em todas as horas, em todas as situações. Eu ouvi uma vez alguém falando que existe uma coisa chamada assentimento mental. Que você recebe aquilo como uma coisa que é verdade. Mas essa coisa não desce para o coração e não vira prática. Então, eu creio que Deus se move nesse culto. Que o Espírito de Deus está se movendo, se movendo, se movendo. E esse assunto não vai ser assentimento mental na vida de ninguém aqui. Amém? Mas vai ser prática. Prática para a vida. Amém? Aleluia. Então nós vamos conversar sobre isso, sobre o perdão. Vamos orar então? Feche os teus olhos. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, de sermos teus filhos. Obrigada pelo privilégio, ó Deus, de expor a tua palavra. Pai, obrigada pelo privilégio, Senhor, de sermos perdoados e por isso podermos perdoar. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu Espírito Santo, nosso guia, nosso consolador, nosso amigo que nos ajuda em todas as horas, Deus, nos ensinando os teus princípios, nos ensinando todas as coisas, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada porque eu creio que o Senhor está se movendo na vida de cada um. Ó Deus, e essa noite será uma noite de total liberdade, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro isso, Senhor, que será uma noite de liberdade na vida de cada um dos meus irmãos. Obrigada, Deus, obrigada, Senhor, pelo teu Espírito se movendo e falando conosco, e agindo no nosso coração, e agindo na nossa vida. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, por uma noite memorável, em nome de Jesus. Amém. Você crê? Amém. Glória a Deus. Então, como eu já disse, né, a gente não tem problema com o conceito. É fácil falar sobre o perdão, praticar é que é difícil. Nós guardamos ressentimentos justificáveis. Sabe assim? Você não sabe o que fez para mim. Você não sabe o que ela fez. Não, eu não merecia. Então, a gente guarda ressentimento, às vezes, que a gente quer justificar. Não, você não sabe o que ela fez para mim. Mas eu fiz tanta coisa por aquela pessoa e ela faz isso comigo? Não, isso não é justo. Você já ouviu alguma vez alguém falar assim? Que não perdoava porque não era justo? Amém. Nós ficamos procurando sinais de arrependimento verdadeiros. Você se arrependeu mesmo? Verdade? Não vai fazer nunca mais? Deixa eu ver sua cara de arrependimento. Às vezes tem isso. Eu já fiz isso algumas vezes. Não tinha entendimento. Fiz isso. Então, às vezes, acontece isso de querer o arrependimento ali. Querer sinais de arrependimento verdadeiro. Nós relembramos
aos outros da sua necessidade de arrependimento antes de perdoar. Então a gente quer ver, se arrependeu mesmo? Se arrependeu, eu perdoo. Se não se arrependeu, eu não vou te perdoar. Não, a gente só perdoa se tem arrependimento. Não é assim? Não é não. Então tem gente que fica assim, esperando um sinal de arrependimento do outro antes de perdoar. Olha, se eu realmente ver que você está se arrastando no chão, aí eu te perdoo. Mas se tiver com esse nariz empinado aí, não vai funcionar. Muitas vezes nós somos farisaicos e rápidos em achar faltas. Lembra dos fariseus que faziam com Jesus? Ah, esse homem está possesso. Ah, se esse homem conhecesse essa mulher. Ah, se esse homem soubesse quem é esse aí que ele está na casa. Então, às vezes, a gente é farisaico, a gente quer achar faltas nos outros. E a gente se baseia nas faltas que eles fizeram para dizer que não é justo perdoar. Não é assim? Não é, porque todo mundo aqui perdoa muito fácil. Aleluia. A definição de perdão é essa, ó. Conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida. Desistir de qualquer reivindicação. Prestou atenção nisso? Desistir de qualquer reivindicação. Então, não importa o que fizeram, o perdão não reivindica nada. Glória a Deus. Isso é só pela obra de Deus na nossa vida, não é? Glória a Deus. Deus concede o perdão livremente, não é? Você fez alguma coisa para receber o perdão de Deus? Livremente. Livremente, eu falei? Livremente. Livremente. Jesus pagou o preço pelo perdão que Ele deu a nós. E nós devemos também conceder o perdão livremente. Sem querer nada em troca, sem querer nada, que nada seja pago. Mas na maioria das vezes a gente tem essa conversa, não é justo. Não é justo o que aquela pessoa fez por mim. Foi justo Jesus fazer o que Ele fez por você? Hã? Amém? Estão aí? Então, a gente precisa conhecer e deixar que isso realmente caia no nosso coração, né? Nós vamos ler alguns textos, tem vários textos que falam de perdão. Gostaria que os meninos pusessem a versão ARA, tá? Mateus 6, 14 e 15, por favor. Vamos ler juntos, tá bom? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é muito sério, não é? A palavra de Deus está dizendo que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. E se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Deus. É muito sério, queridos. Isso é algo para nós estarmos realmente trazendo fundo no nosso coração, para nós nunca errarmos nisso. Para nós buscarmos em Deus força para fazer isso, que Ele nos deu a ordem para fazer. Mateus 18, 21 a 35. Esse é um texto um pouquinho maior. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Eu acho que Pedro, quando falou isso, ele estava assim, né? Tudo cheio de si, falar até 7? Nossa, quando eu falar até 7, Jesus vai falar, nossa, Pedro é o cara, né? Aí, a resposta de Jesus, acho que foi um balde de água fria, assim. 7? Cadê? Meninos. Do 21 ao 35, tá? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes.
mas até 70 vezes 7. Isso não é a vida inteira não, tá? Não é assim, eu vou viver 80 anos, então em 80 anos eu perdoo 70 vezes 7. Não, é no dia. Você acha que tem condições de você perdoar alguém 70 vezes 7? 70 vezes 7 dá quanto, Steve? Mesmo que 490 vezes no dia? Não tem nem tempo para fazer isso. Né? Uma pessoa não vai errar tantas vezes assim para que você perdoe tanto num dia só. Mas essa foi a resposta de Jesus para Pedro. 70 vezes 7. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Sabe quanto? Não, depois eu falo. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, do mesmo jeito que ele fez: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Sabe quanto, nos dias de hoje, seria 10.000 talentos? 3 bilhões de dólares. Alguém teria condição de pagar isso? Sabe quanto 100 denários nos dias de hoje? 5.000 reais. Então a dívida dele era de 3 bilhões de dólares. Ele foi perdoado. Quando ele encontrou alguém que lhe devia 5.000 reais, ele não perdoou, lançou na prisão. Quanto custou o perdão que Jesus conquistou para você na cruz? Será que foram só 3 bilhões de dólares? Muito mais, né? Então, se nós recebemos o pagamento dessa dívida nossa, que nem tinha preço, como nós podemos não perdoar aquele que também foi perdoado por Jesus? Aquele que também foi perdoado, ele também não tem dívida mais com Jesus. Mas nós achamos que não é justo. Que não é justo o que foi feito. Sabe o que é um verdugo? É um torturador, um carrasco, que aplica dor e sofrimento. Então, aquele homem foi entregue aos verdugos, que iam fazer isso com ele. E você sabe que se você não perdoa, você também tem um carrasco. Alguém que vai te perturbar. Alguém que vai torturar a sua vida. Porque como meu marido diz muito isso, quando você não perdoa, você toma café com a pessoa, almoça com a pessoa, janta com a pessoa, vai dormir com a pessoa, porque ela não sai da sua mente, do seu coração, aquela coisa arranhando. Então isso é tortura. Então, amados, isso é muito sério. Eu não quero ter verdugo nenhum me atormentando.
Mas se eu não perdoo, eu abro uma brecha para que isso aconteça na minha vida. Porque eu estou em pecado. Quando eu não perdoo, eu estou em pecado. Amém? Aleluia. A falta de perdão pode ter como resultado doenças físicas e mentais. A gente sabe de casos de pessoas que ficaram doentes mesmo, física e mentalmente, por falta de perdão. Mexe realmente com todo o nosso corpo. Vamos lá ler mais um texto? Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Vocês perceberam que aí se você sabe que alguém tem algo contra você, não é nem você que fez alguma coisa, é se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você. Então, antes de dar a oferta, vai consertar isso. Para que Deus realmente possa receber a sua oferta. Amém? Amém. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, amados, o que significa isso? Que se você não perdoa, a sua oração não é ouvida. Porque antes de você orar, Ele diz para você perdoar. Então, se há alguma falta de perdão na sua vida, conserta isso logo. Porque senão a sua oração não é ouvida. E às vezes as coisas estão dando errado na vida. E por que será? Deus não me ama, o que aconteceu? Examina o coração. Nós devemos examinar o nosso coração todo o tempo. Amém? Nós queremos julgamento para os outros, mas misericórdia para nós. Né? Não, coitadinha de mim, eu fui tão ofendida. Você não sabe como eu fui ofendida. Como doeu isso. Jesus sabe. Jesus sabe como dói. E Ele sabe o que Ele teve que passar para conquistar o perdão para você. E Ele te fortalece. É tão maravilhoso porque Deus dá as ordens dEle, mas Ele não dá ordens para você se vira. Não, Ele deixou o Espírito Santo para pegar junto assim, né? Como muita gente já fez aqui, pega junto aqui e vai, e vai. E aí Ele te ajuda, vai lá, perdoa. Perdoa aquela pessoa, fica livre. Uma coisa muito importante, queridos, a gente não deve falar das nossas ofensas para ninguém. Sabe assim, olha, eu vou te contar o que aquela pessoa me fez. Mas olha, eu vou te contar, assim, só porque, sabe, eu preciso que você me ajude em oração. Oh, farisaísmo. Então, me ajuda nisso. E aí, contar para um, contar para outro, contar para outro. Aí, aquela pessoa fica mal vista por todos aqueles que você contou. Isso é fofoca. Isso é raiz de amargura. Sabe raiz de amargura? Não tenha em nenhum de vocês raiz de amargura que brotando vos perturbe. E muitos sejam contaminados. Então, quando você vai falar de uma ofensa que você recebeu para alguém, você está contaminando aquela pessoa. Contra aquele que te ofendeu. E às vezes vão combinar. Foi uma ofensa que você achou que era ofensa. E na verdade nem era. Né? De repente alguém passou e não te cumprimentou. Ai, como eu fiquei ofendido. Nem olhou na minha cara. Às vezes a pessoa está tão absorta.
absurda. Em tantos pensamentos que ela, na verdade, nem te viu. Mas não tem nada contra você. E aí você vai sai falando, nossa, que antipatia aquela pessoa aí. Passou por mim, nem me olhou. E quantas vezes a gente faz essa contaminação? O outro já vai olhar, e aquela pessoa ali nem olhou para a outra, não vou nem chegar perto. Percebem como a coisa é? Como a gente tem que vigiar? O diabo é acusador. O diabo é acusador. Deus não acusa ninguém. Agora, é lógico que se você vai se aconselhar, você vai pedir ajuda, aí é diferente você falar para uma pessoa que você confia que vai te ajudar. É diferente, tá bom? Provérbios 17, 9. Olha lá. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, queira receber amor antes de qualquer coisa. Amém? Guarde para si a sua ofensa para lembrar, não para ficar guardando. Entendeu? Perdão não é esquecer. Você não foi ofendido, não foi magoado e você esquece perdoando. Né? Meu marido, eu cito muito meu marido, que ele é o homem das frases, tá? Então, ele sempre fala, dá o exemplo da abelha. A abelha te morde e deixa o ferrão lá. Aí, você está doendo, não está? Essa é a ofensa. Aí você tira o ferrão. Continua doendo? Não, gente. Tirou o ferrão, não dói mais. Na hora dói, que você puxa assim, mas depois passa. É assim quando você perdoa. A marquinha ficou lá? Ficou. Você olha assim, nossa, uma abelha me ferrou aqui. Mas não dói mais. Entendeu? Então, o perdão não é falta de memória. Você não fica com amnésia quando você perdoa. Você até lembra da ofensa, mas não dói mais. Não causa mais mal. Não vai levar você a falar mal daquela pessoa. Perdão não é um sentimento. Ai, eu não estou sentindo ainda que é para perdoar, sabe? Eu tenho que sentir. A hora que eu sentir, Deus, eu prometo que eu vou lá correndo. Vai nada, porque não vai sentir. Perdão é decisão. Deus deu a ordem, eu decido o que vou fazer. Pronto. Eu sei que tem coisas que não são fáceis, eu sei. Mas Ele está pronto para nos ajudar. Perdão não é fingir. Sabe, fingir. Não estou fingindo que nada aconteceu. Não. Vamos deixar assim, a gente finge que está tudo bem, vai levando, mas por dentro o negócio está ali, né? Crescendo, vai virar raiz de amargura, mas por fora, querida, né? Mas só Deus é que conhece por dentro, né? Então, perdão não é fingir. Perdão não é voltar ao passado. Amém? Os maridos aqui, eu acho que principalmente pode dizer amém, né? Porque se tem coisa que a mulher sabe fazer, é trazer as coisas que ele fez antes, né? Você lembra? Você fez essa mesma coisa há 5 anos atrás, naquele dia que a gente foi lá para não sei para onde. A mulher tem que ter mais facilidade de manter esse registro de faltas. Mas o perdão não mantém esse registro de faltas. Não é para você puxar aquele rolo de papel higiênico assim. Olha aqui o que você fez. Então, o perdão é esquecido. Amém? Perdoou, acabou. Perdão não é voltar ao passado. O que você perdoou, o que você pediu perdão para Deus, Deus fica jogando no seu rosto? Ele diz que Ele perdoa o pecado,
e não lembra mais. Falhou aqui. O perdão de Deus custou o seu único filho. O perdão de Deus, o perdão custa o seu orgulho. Às vezes você não tem que pôr o orgulho lá debaixo do seu pé, quando vai pedir perdão para alguém. Às vezes você não é o errado. Foi a pessoa que errou. Mas você, porque é uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, você vai pôr o orgulho lá debaixo do teu pé e vai conversar com a pessoa. Amém? É não exigir os seus direitos. A gente já falou isso, né? Fazer a sua justiça. Perdão não é isso. Você deixa de se defender. Sabe assim, tá? Alguém fez alguma coisa, você ficar justificando, ficar se defendendo. Perdão de Deus não se defende. Você deixa de se vingar. Sabe aquela coisa? Não, deixa. A batata dele está assando. Deixa. Não, está quietinho aqui. Mas, não, uma hora vai acontecer a mesma coisa. Aí eu vou fazer o que ele fez. Vou fazer o que ela fez. É justo? Ai, ai. Você deixa a outra pessoa livre. Sabe, quando você perdoa, a outra pessoa está pronta para se arrepender. E aí fica livre. Aleluia, queridos. Sabe que a sua família não é perfeita. Esse lindão e essa lindona que estão aí do teu lado, esses filhos lindos, não são perfeitos. Antes de casar, você podia até achar que era tudo assim, meu Deus do céu, não tem gente mais perfeita que esse na vida. Não é? É. Mas depois que você casa, você vê que perfeição não existe ainda. Ainda, né? Nós estamos em processo de santificação para ficarmos realmente perfeitos. Mas ainda não. Então você vai descobrir que há coisas que ele vai fazer que vão te chatear, que vão te magoar. E ela vai fazer coisas que vão te magoar. E aí, os filhos vão fazer coisas que vão magoar os pais. Os pais talvez farão coisas que vão magoar os filhos. E como é que a família sobrevive? Porque existe amor? Sabe que não? O amor não segura uma família. O perdão segura uma família. Quando você perdoa as coisas que acontecem na sua casa, a sua família vai crescendo saudável. Não vem dizer que a sua família é perfeita, que você nunca precisou exercer perdão. Isso, você está mentindo. Porque pessoas que ainda estão aqui ainda cometem erros. Mas se existe perdão, existe família unida. Então, amados, vamos praticar realmente isso na nossa vida. Amém? Aleluia. Então, sua família não é perfeita, mas sobrevive porque existe o perdão. Você põe, por favor, querido, Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros. Fala aqui já que suportar, não é? Eu sei que a maioria sabe, mas às vezes tem essa ideia assim, eu suporto aquela pessoa. Ai, meu Deus. Você não sabe como é difícil. Não é isso, não. A ideia aí é de você ser suporte. Sabe assim, a pessoa está com dificuldade de andar, você pega no braço dela e vai carregando. É isso que quer dizer isso aí. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vocês também. Aleluia. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ah, queridos, se nós pensarmos em quanto o Senhor foi benigno conosco, enquanto Ele foi bondoso, amoroso, de nos salvar e perdoar tudo, nós não tínhamos nada para oferecer. A nossa vida não era, ai, que coisa linda, vou salvar aquele ali, mas ele é tão perfeito, não é? A gente tinha muita coisa para que não merecíamos. E nós devemos examinar a nós mesmos, e não o nosso cônjuge, não o nosso irmão, não os nossos filhos, não nossos parentes. Examine-se o homem a si mesmo. Amém? Então não fique buscando, procurando erros na outra pessoa. Examina você mesmo. Como eu estou agindo? O que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo? Como que eu estou agindo aqui em casa? Examine a você mesmo. Põe lá, Mateus 7, de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu não procurei, eu sempre procuro as palavras mais difíceis, mas eu acho que trave e argueiro são coisas bem diferentes do tamanho, né? Então, às vezes, você tem aqui um cabo de vassoura e você está e você tá olhando um palito de dente no olho do teu irmão. Então, examine o homem a si mesmo. Amém? Sabe uma coisa que a gente também tem que vigiar para não fazer? Tomar a ofensa do outro. Sabe assim, de repente alguém fez alguma coisa contra o seu filho. Ah, vai se ver comigo. Aí você vai, toma as dores do seu filho e vai para cima e briga. Já viu isso? Que as crianças brigam ali, aí os pais vão conversar e acabam brigando e as crianças voltam a brincar rapidinho ali. E os pais estão lá se quebrando. Não tome a ofensa de outro. Sabe, às vezes tem mulheres sem sabedoria. Não é aqui, tá? Mas tem mulheres sem sabedoria que quando o marido chega contando um problema, ela põe fogo. Fez isso com você? Ah, não se vinga mesmo, amor. Imagina fazer isso com você, meu amor. Você não merece. E aí o marido, né? Se enche. Não, ela está comigo. Queridos, a mulher sábia vai tirar isso do coração dele. A mulher sábia vai dizer, amor, não vale a pena. Olha o que a palavra de Deus diz. E aí você fala todos esses versículos que a gente falou aqui. Isso não funciona. Como às vezes o marido também, né? A mulher fala, ai, você não sabe o que aquela lá fez para mim. E o marido põe fogo, né? É mesmo, essa menina, que você fez tanta coisa por ela, olha só que ingrata. Não, marido, tira isso, tira esse peso. Não, querida, eu estou aqui. Descansa nos meus braços. Olha aí, maridos, uma dica, hein? Aleluia. Outra coisa também que nós devemos vigiar é perdoar a nós mesmos. Sabe que tem muita gente que não se perdoa? Que tem coisas dentro dela que ela não se perdoa por ter cometido aquele erro. E vive presa, vive amargurada, infeliz. Queridos, perdoe a você mesmo, sabe? Deus já te perdoou. Deus já perdoou tudo que você fez e você está lá segurando. Bobeira isso, né? Então vamos nos esforçar para estar realmente examinando o nosso coração, tá bom? Eu quero contar um testemunho aqui,
Eu estou aqui mesmo, eu posso contar, tá? Pessoal, tá bom? Então, eu já falei alguma vez aqui, não lembro quanto tempo, mas eu tive um pai que não foi um pai assim, que eu posso dizer, foi maravilhoso. Ele se casou com a minha mãe e ele tinha sofrido bastante na infância dele, muita rejeição e tal, mas a gente não sabia disso ainda, né? E ele casou-se com a minha mãe era uma mulher muito bonita. E ele tinha muito ciúme dela. Porque quando ele casou-se com ela, ele disse, agora eu tenho alguma coisa que é minha. Ah, que mentalidade, né? E aí, a gente cresceu a filha mais velha, então eu nasci logo 1 ano depois que eles casaram. 2 anos eu nasci. Então eu vi muita coisa meu pai fazendo, sabe? E a gente cresceu naquele ambiente de medo. Medo, porque meu pai bebia. Não sempre, mas quando ele bebia, ele se alterava muito, ficava muito irado, muito nervoso. E a gente foi crescendo assim. E quando a gente foi ficando um pouquinho maior, a gente ficava bem lá, porque minha mãe era um amor para a gente. E nós éramos 4 irmãs, e o Daniel foi o último, né? Quem conhece o Daniel foi o último. E essas 4 irmãs, então, que estavam ali primeiro, a gente vivia bem o dia inteiro. Quando estava chegando a hora do meu pai chegar, a gente queria parar de respirar, para não chamar a atenção. Sabe assim, para passar imperceptível. E aí a gente vivia com esse medo. Era um medo muito grande. E a gente foi crescendo e nutrindo aquele sentimento contra o meu pai. Então, na nossa cabeça era, minha mãe não merece isso. Minha mãe não merece esse homem. E quando a gente cresceu mais um pouquinho e via aquelas coisas, muitas vezes, cada uma de nós pensou, ele podia morrer. Por que ele não morre? E o nosso sofrimento acaba. Então era assim que a gente vivia. Medo, insegurança, esses eram nossos sentimentos. E aí, eu já tinha, depois que eu me casei, as outras casaram, minha mãe ficou doente. Uma doença muito ruim. E ela acabou morrendo com 67 anos. Na nossa cabeça, o que passava era, por que a minha mãe morreu e não ele? Por que, Deus, que não foi ele que morreu no lugar da minha mãe? Minha mãe não merecia morrer, ele que merecia morrer. E esse pensamento passou pela nossa cabeça. E depois que minha mãe morreu, meu pai viveu mais 10 anos. Morreu com 80 anos ele. Todos nós, né, que o Daniel também, perdoamos meu pai. Nesses 10 anos, foi o tempo que a gente teve pai. E graças a Deus a gente pôde fazer por ele o que a gente faria se fosse minha mãe, que estivesse viva. Nós cuidamos dele, ele morou com o Daniel, depois que minha mãe foi. Mas a gente estava sempre lá, levando comida, limpando a casa, cuidando realmente dele. E nesses 10 anos, morando com o Daniel pôde pregar o evangelho para ele e foi participante dele se entregando para Cristo. Sabe, e quando ele morreu, nós ficamos em paz. Porque nós já o tínhamos perdoado. E se não tivesse perdoado? Já aconteceu alguma vez com você de alguém morrer e você não chegar a pedir perdão? A se acertar? Isso é terrível, né? Mas se aconteceu, ore, converse com Deus e você vai ser perdoado, amém? Não há condenação, né? Mas, então foi maravilhoso a gente poder ter a certeza e a consciência livre de que tínhamos feito pelo meu pai tudo o que podíamos fazer em 10 anos. Queridos, perdão é libertador. O
perdão é libertador. E eu quero contar outra coisinha ainda. Quando nós estávamos dirigindo uma igreja, nós conhecemos um pastor coreano, e nós nos juntamos com ele e estávamos dirigindo uma igreja. E nós amávamos muito esse pastor coreano, e a gente foi trabalhando, pastor Lucas ainda na época tocava bateria lá pra gente. E aí a gente foi indo, não tinha muita gente, mas estava se chegando aos poucos. E aí esse pastor coreano encontrou com outro pastor amigo dele, que falou, ó, se você me chamar para ir trabalhar lá com você na igreja, a sua igreja vai bombar. Em pouco tempo ele vai estar com 100 pessoas. E aí ele confiou nisso e chamou. Mesmo a gente não achando que essa era uma atitude certa, mas esse pastor foi. Ele, a esposa, a família toda. E não era para ser. Não era para ser, porque as coisas começaram a ficar ruins. As coisas começaram a ser dirigidas de uma forma errada. E se passou ainda um tempo que a gente foi ali levando, mas não dava mais. Isso estava angustiando muito. E eu lembro que na época nós conhecemos o pastor Marconde, que é pai da Evelyn, esposa do pastor Edu, lá de Guarulhos. E nós fomos nos aconselhar com ele. E ele, muito sabiamente, né? Vocês têm o Espírito Santo, sejam guiados. Glória a Deus. E aí nós acabamos saindo dessa igreja. Quando nós saímos, que nós avisamos que ia sair, esse casal foi correndo no casal de coreano e falou mal da gente. Sabe assim? Uma coisa triste. E nós saímos e eu posso dizer assim que foi abençoador quando nós saímos, porque nós saímos e fomos para o Rema. E hoje estamos aqui. Infelizmente a igreja acabou fechando e não deu certo. Mas não houve mágoa, sabe? Nós não ficamos com raiva deles ou guardando uma raiz de amargura falando mal deles. Por isso Deus nos abençoou e nos levou para onde nós estamos hoje. Nos trouxe. Amém? Glória a Deus. Sabe, querido, Jesus, quando morreu na cruz, ele te tirou do império das trevas. Eu quero ler o trecho de um livro aqui, tem poucos minutos ali, mas vai dar tempo. Eu não quero, com isso que eu vou ler, encher você de emoção, não, tá? Mas eu quero que você pense nisso e pense o que Jesus fez por você. Você não pode guardar isso para ninguém. Então diz assim, ó, Rick Renner escreveu sobre isso. Permita-me contar-lhe um pouco sobre o processo de açoitamento e o que ele fazia ao corpo humano. Acredito que essa explicação é importante para que você possa entender mais completamente o que Jesus suportou antes de ser levado para ser crucificado. Quando era tomada a decisão de flagelar um indivíduo, a vítima começava sendo totalmente despida, para que toda a sua carne estivesse exposta à ação do chicote e do torturador. Em seguida, a vítima era atada. Peraí, gente, com óculos eu não consigo. Em seguida, a vítima era atada a um poste de açoitamento de 60 centímetros de altura. Suas mãos eram amarradas sobre a cabeça a um anel de metal, e seus punhos eram firmemente presos ao anel de metal para impedir a movimentação do corpo. Nessa posição travada, a vítima não conseguia se mexer, ou se mover tentando se esquivar ou evitar as chicotadas impostas às suas costas. O próprio flagelo consistia em um cabo curto de madeira, do qual saíam várias tiras de couro de 45 a 60 centímetros de comprimento.
As extremidades dessas tiras de couro eram equipadas com peças afiadas e toscas de metal, arame, vidro e fragmentos irregulares de osso. Essa era considerada uma das armas mais temidas e mortíferas do mundo romano. Nem mesmo o criminoso mais endurecido desejava ser submetido ao cruel açoitamento de um flagelo romano. Cada peça de metal, arame, osso ou vidro cortava profundamente a pele da vítima e atingia a carne, retalhando seus músculos e tendões. Toda vez que os torturadores batiam em uma vítima, as tiras de couro atadas ao cabo de madeira causavam múltiplos ferimentos, quando os pedaços de metal, vidro, arame e osso afundavam na carne e depois passavam pelo corpo da vítima. O dorso, as nádegas, as panturrilhas, a barriga, o tórax e o rosto da vítima logo estariam desfigurados pelos golpes cortantes do chicote. Com tantos vasos sanguíneos abertos pelo chicote, a vítima começara a sofrer uma perda profusa de sangue e líquidos corporais. Por causa da enorme perda de líquidos corporais, ela sentia uma sede insuportável, frequentemente desmaiando em decorrência da dor. Quando Isaías diz, não víamos nele beleza alguma, para que desejássemos, Isaías estava falando dessa parte. Não era que Jesus não tinha beleza. Imagino que ele é o homem mais lindo que viveu aqui na terra. Mas nesse momento, ele ficou desfigurado. A coroa que puseram de espinhos foi enfiada na cabeça de Jesus. E tudo inchou. Inchou e correu sangue. Nessa hora ele estava desfigurado. Os judeus, eles tinham até uma misericórdia assim de não chegar às 40 chibatadas. Eles tinham, era 40 menos uma, né? Que às vezes fala. Eles iam na 39, porque a 40 podia acabar com a vida da pessoa. Mas Jesus foi açoitado pelos romanos. E os romanos se gabavam de serem os melhores no açoitamento. Então, foi muito mais. E isso ele fez para garantir o perdão para você. Ele te tirou do império das trevas. Sabe o que é o império? O imperador, ele reina no lugar que ele conquistou muitos povos. O imperador conquistou muitos povos e ele reina aquilo, subjugando povos, fazendo coisas ruins mesmo para os povos. E o rei reina para o seu povo. Então o teu rei reina para você, para o seu povo. E aí ele te tirou do império das trevas, onde é olho por olho, dente por dente, faca com faca, bala com bala, metralhadoras e canhões. Quem conhece essa música? Bateu, levou. Vingança. Aqui era o império das trevas, onde tudo isso acontece mesmo, não é? Tudo isso acontece. Fez, levou. Ele te tirou daqui e te transportou para o reino do seu amor. Aqui não existe isso. Aqui existe perdão. Aqui existe misericórdia. Aqui existe compaixão. Compaixão. Sabe, nós devemos pedir para Deus olharmos o nosso irmão, o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos parentes, seja lá quem for, seu chefe, pessoas que constantemente estão te magoando. Deus, me ajuda a olhar para ele como o Senhor olha. Deus, me dá os seus olhos para que eu enxergue essa pessoa como o Senhor enxerga. Eu também não merecia. Eu também não merecia. Mas o Senhor sofreu tudo isso. Isso aqui é uma partinha só, gente, do que Ele sofreu.
para conquistar o perdão, para mim e para aquele que me ofendeu. Então nós dois já fomos perdoados. Por que que eu acho que eu não posso perdoar? Por que que eu acho que eu tenho justiça para não perdoar? Eu estou anulando a obra de Jesus na vida dele. Então, amados, em nome de Jesus, se há em você alguma raiz de amargura, alguma falta de perdão, seja hoje o dia do seu livramento. Porque como meu marido diz, não perdoar é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Você morre aos poucos quando não perdoa. Vamos ficar em pé? Sabe, eu sei que há aqui pessoas que às vezes podem dizer, não tenho nada para perdoar. Isso foi, quando eu ouvi isso há mais de 10 anos atrás, isso foi para mim um livramento. Porque eu pensei, não tenho nada para perdoar. Mas sabe uma coisa que às vezes pode acontecer? Desapontamento. Não é que eu tenho algo contra aquela pessoa. Eu só tenho desapontamento. Eu queria que ele agisse desse jeito, queria que agisse daquele jeito, mas não age. E às vezes isso dá uma tristeza no nosso coração. Então é preciso consertar isso. Amém? Eu fiz isso. Eu tinha alguns desapontamentos com meu marido, conversamos e resolvemos. Há pessoas que às vezes o negócio é tão fundo. Sabe assim que dá um certo temor de mexer. Mas em nome de Jesus, qualquer coisa pode ser mexida. Qualquer coisa pode ser perdoada. Eu sei que há pecados cometidos contra alguns de nós, às vezes, que podem ser muito terríveis. Mas nenhum é terrível o bastante para que não haja perdão. Amém? E outras pessoas podem, às vezes, estar tão machucadas, que a coisa está toda por baixo do tapete. E ela não quer mexer. Deixa como está. Deixa assim. Em nome de Jesus, queridos. Não vai haver nenhuma sujeira embaixo do tapete, amém? Mas vai estar tudo limpo e perfeito na nossa vida, no nosso lar, aqui na igreja. Amém? Mas em nome de Jesus, essa era a minha oração, essa é a minha oração, essa é a minha declaração. Em nome de Jesus, se há alguma falta de perdão, hoje ela para. Decida isso, decida. Você não vai ver um anjo do céu batendo asas e dizendo, perdoa. Decida. Deus já falou, perdoa. Se você não perdoar, eu não vou te perdoar. Quer mais do que isso? Se agarre com o Espírito Santo. Se agarre com o Espírito Santo. E seja livre. Livre. Você precisa estar livre. Amém? Fecha os teus olhos. Faça a tua oração nesse momento. Se você não tem nada para perdoar, fale para Deus que você não vai ser aquele que vai ouvir a fofoca contra o seu irmão. Mas se você tem algo a ser perdoado nessa noite, faça isso, irmão. Faça isso nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo perdão que foi conquistado para nós. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque esse perdão flui também através da nossa vida. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que ninguém aqui será preso, ficará doente, ficará enfermo por causa de falta de perdão.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós não possamos, ó Deus, tornar o seu sacrifício naquela cruz como algo vão. Ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a obedecer a tua palavra. Ajuda-nos a obedecer o teu mandamento. Em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e você ainda não faz parte desses que receberam o perdão de Jesus. Se você ainda não fez uma oração recebendo Jesus como Salvador da tua vida, recebendo todo esse sofrimento que Ele fez por você, em gratidão, se entregando para Ele. Se você ainda não fez essa oração, eu te convido nesse dia a você fazê-la. Não saia daqui sem tomar essa decisão de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. E aí você vai ter ajuda para poder andar em perdão. Tem alguém que não fez essa oração ainda? Quer fazer nessa noite? Levante a sua mão. Amém. Se por acaso tem alguém aqui também que se desviou dos caminhos do Senhor, se afastou, não importa por quê, se afastou dos caminhos, mas quer voltar porque entende que é o lugar certo de estar, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Todos salvos? Todos bem?